Amém. Aleluias. Amém, igreja. Sente no seu lugar. Glória a Deus. Bom estarmos juntos mais uma vez neste domingo. E eu quero iniciar a nossa reflexão com algumas notícias nada agradáveis, mas precisamos fazer, faz parte da nossa vida, da nossa sociedade. E eu quero começar mostrando algumas notícias para você. A primeira notícia está aí no nosso telão. No G1, algumas delas, né? Polícia encontra corpo de arquiteta de Serra Negra, desaparecida há 3 meses, e o ex-namorado foi preso. Segunda notícia, brasileiro recebe prisão perpétua na Irlanda por homicídio da ex-namorada. Terceira notícia, homem é preso após assassinar a esposa em ataque de ciúmes. Outra notícia, homem que atropelou e arrastou mulher é preso. Quantos viram essa cena? Essa cena, né? Não sei qual delas é mais horrível. Outra, ex-jogador agride namorada com mais de 60 socos em elevador. Outra notícia, Brasil atinge recorde de feminicídios em 2025. 4 mortes por dia. 4 mortes por dia. Outra notícia, o próprio ministro do STF colocando Fachin, não pode só punir sobre violência contra a mulher. E tudo que hoje estamos fazendo, ou a justiça está fazendo, é a punição, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui na igreja, né, pelo WhatsApp, aí os que responderam, nós fizemos 2 perguntinhas básicas. A primeira delas foi, como foi a relação conjugal dos seus pais? E aí nós perguntamos, houve agressões verbais? E a resposta é essa aí dos entrevistados. 50%, 53% diz que sim, agressões verbais. O que isso vai mostrar? Onde é que a gente está aprendendo? O que a gente aprendeu desde a nossa casa? E nós vamos ver nessa reflexão algumas coisas, que dentro de casa nós temos tido agressões verbais. Então, para mim é muito forte isso, a gente olhar essa informação, né? Nós estamos falando dentro do contexto cristão. Claro, você vai dizer, meus pais não eram da igreja e tal. Gente, mas eu sou pastor há 20 anos, junto, né, de pessoas, caminhando com famílias, e eu também sou família, eu também sou homem, sou mulher, nós temos a mulher, eu sei como funciona isso. E nós temos aqui 53%, né, tendo seus pais com agressões verbais. E aí nós fizemos uma outra pergunta, houve agressões físicas? E a resposta foi essa, também muito grande. 35% dos entrevistados, 35,9%, né, 36%, diz que sim. Vem de um contexto familiar onde houve agressões físicas. Forte isso? Pesado, né? E isso falando aqui dentro da nossa realidade, só dentro do contexto de comunidade que nós trabalhamos. E por que falar desse assunto? A gente vem vendo essas notícias constantemente. Na verdade, essa reflexão eu iria fazer no Natal, né? Porque nós falamos de Maria, depois ia falar de José, e depois acabou na programação não fazendo, mas essas notícias vêm incomodando muito, e eu falo, eu nunca preguei sobre isso. Claro que a gente cita um detalhe, outro detalhe, e Deus vem incomodando, a gente precisa trabalhar a conscientização e a nossa transformação de vida. Não é isso? Tem um vídeo também de uma pequena campanha, essa campanha de Toledo, e esse vídeo mostra outra informação também muito forte, né? A cada 10 mulheres, 3 já sofreram algum tipo de violência. Então vamos ver esse pequeno vídeo. Cite 10 mulheres importantes na sua vida. Minha mãe, minha esposa, minha filha Helena, minhas tias, as minhas primas. Agora escolha 3 delas para sofrer algum tipo de violência. Como assim? Nenhuma. Eu não consigo. 3 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. Não dá para aceitar e nem se calar. Prefeitura de Toledo. Ok, né? 3 a cada 10 mulheres, né, já sofreram algum tipo de violência. E eu pensei num tema para a gente meditar hoje, e é quem tem fé, ama, não agride. Vamos falar juntos? Quem tem fé, ama, não agride. E eu pensei
num grande homem de Deus na Bíblia que a gente também não fala muito, né? Na verdade, não fala nem de Maria, um homem de fé, um homem muito importante para nos falar a respeito de violência contra a mulher. Um homem que quebra os padrões da sua época, inclusive, que é José de Maria, o pai adotivo de Jesus. E eu quero olhar no texto bíblico, nós já vamos lendo e meditando. A primeira informação que eu trago, quem tem fé ama, não agride, porque quem tem fé não prejudica o outro. Quem tem fé não prejudica o outro. Versículo, Mateus 1, versículo 18 e 19, se você quiser abrir na sua Bíblia, nós vamos projetar aqui também. Vamos ler juntos? Diz assim, 1, 2, 3. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, grava isso, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular secretamente pretendia anular o casamento secretamente. Quais as informações que a gente tem aqui no texto? A gente conhece, Maria então estava prometida em casamento a José. Já tinha assinado no papel, né, se fosse comparar com a nossa época, o papel já estava assinado de casada, mas ainda não tinha tido a lua de mel. Em outras palavras é isso, mas já estava casada no papel, se fosse comparar com hoje. E o texto diz que antes deles se unirem, antes de ir para a lua de mel, Maria aparece grávida. O anjo não tinha falado nada com José, tá bom? Então você imagina a cabeça desse homem. Nós acabamos de ler uma notícia de violência contra a mulher por ciúme, por várias coisas, e aqui nós vemos José, esse homem, casado no papel, e sua mulher aparece grávida naquela época onde mulher não tinha valor, né, tratada do jeito que era, e ela aparece grávida, e como adultério, ele simplesmente podia dizer, levar aos sacerdotes e levar, olha, ela adulterou, ela seria apedrejada, por direito. Tá claro isso, gente? No entanto, esse homem, chamado José, não fez isso. Às vezes eu penso assim, mas por que Deus chamou José? Né? A gente falou de Maria lá em dezembro, mas por que Deus chamou José? Por ser José um homem justo. Falta esse tipo de homem na nossa sociedade. Ela, entre aspas, né, ele não sabia da informação, ela teria cometido um adultério, estava grávida antes mesmo da lua de mel, mas diz que por ser José um homem justo, ele não querendo expô-la à desonra pública, o que ele fez? Ele foi contra a cultura da época. Se alguém fosse pego em adultério, não só a mulher quanto o homem, poderia ser levado e poderia ser apedrejado. Mas José, por ser um cara justo, um homem de verdade, foi contra esta lei abusiva, violenta, e não expôs a sua própria esposa, mesmo tendo a ideia de que ela tinha adulterado, estava grávida. É diferente ou não é dos homens que a gente tem visto hoje em dia, e dos homens que a gente tem sido também. Ele não quis expô-la. Ele teria direito, mas ele não fez, ele foi contra a época. José, homem justo, não querendo expô-las. Fazendo umas ideias aqui, vamos olhar José, esse homem justo, de caráter diferente, com algumas ideias machistas que a gente vê impregnada na nossa cultura hoje, na nossa atualidade. Por exemplo, hoje meio-dia teve um almoço gostoso da Sônia Miranda e outras pessoas que ajudaram. Aí a mulher faz aquela comida gostosa, maravilhosa. O que a gente fala normalmente? Você chega na casa da pessoa, a mulher, né, fez aquela comida, aquele prato delicioso, aquele bolo, qualquer tipo de comida. A gente tem uma frase clássica que a gente fala, qual que é? Não fica com medo, gente, ninguém vai apedrejar. O que a gente fala? Tá pronta para casar, é ou não é? Eu falei que era ideia machista, todo mundo não quis nem falar. A gente fala isso normalmente. Agora, por que está pronta para casar?
Porque mulher, o papel dela é ficar na cozinha? Percebe que está na nossa cultura, está impregnado em nós. Eu conheço homens que cozinham muito melhores que mulheres. Né, Rogerão? Marcelo, não, melhor não, é igual. Que ela também é nutricionista e cozinha muito bem. Então a gente vê essas ideias. Outra coisa, conversa de homem. Se você tem uma rodinha de conversa de homem, não cristãos, às vezes cristãos também, né? Aí foi na festa lá, várias meninas, a conversa é o seguinte: e aí, pegou a menina? Já ouviram isso ou não? Pegou a menina? Como assim? Pegou o quê? É bicho? É para caçar? Caçou a bicha? Pegou a bichinho? Não é assim, gente? Pegou a menina? A gente tem uns termos que estão impregnados na nossa cultura e nós banalizamos e aceitamos essas coisas. E como cristãos continuamos reproduzindo isso. Outra coisa, essa vai doer em alguns, problema teu, né? Aí o casado, né, mora junto, ou os dois trabalham, mas o salário do homem é maior, aí a gente ouve sempre a história. Mas eu sou o provedor, sou eu que banco a casa. Ouve essa ou não? Sou eu que banco a casa. Como assim você banca a casa? Aonde está isso na Bíblia, gente? Me diz. Até onde eu sei, quando nós casamos, nós nos tornamos parceiros, nós unimos as nossas vidas, queremos construir juntos, e a renda que vem, seja de um dos dois ou de um dos lados, é a renda da família, é a renda do casal. É tanto que, se você fosse separar, se você casou em comunhão, né, parcial de bens, a renda vai para onde? É só sua? Vai para os dois lados. Mas a gente traz esse machismo em nós impregnado. Eu que banco a casa. Se vocês, como família, um escolheu trabalhar fora e o outro não, mas ele está trabalhando dentro de casa, experimenta inverter os papéis para você ver como é que é bom cuidar dos afazeres de casa. Gente, isso é machismo, isso é da cultura, machismo cultural, que nós continuamos reproduzindo isso. É tão forte que quando a mulher também ganha mais que o homem, ela começa a querer mandar, ela diz a mesma coisa. Porque eu que pago, eu que banco as coisas. E muitos casais são destruídos, muitos casamentos são destruídos exatamente por essa visão cultural machista. E, inclusive, esse é um dos fatores da violência contra a mulher. A cultura patriarcal. É o homem, é o provedor, é o homem que banca. Estão comigo, gente? Está claro isso? Concorda, sem corda? Pesado? Mas isso está impregnado na nossa realidade. E nós precisamos agir contra isso. Quem tem fé não prejudica o outro. Amém? Se não fosse o homem José, eu fico me perguntando, se fosse outra pessoa que Deus escolhesse, mas Deus é Deus, né? Eu fico imaginando como é que Jesus nasceria. Como é que seria o plano salvífico de Deus? A gente olha para Maria, mas a gente esquece de José. Maria podia ter sido apedrejada pelos religiosos da época, pela cultura patriarcal judaica da época. Se não fosse o homem justo, José, como que Jesus ia nascer? Através desse milagre. Se não fosse o homem justo, José, quem sabe ele agrediria Maria, quem sabe ele prejudicaria a gravidez, ao ver que ela estava grávida dele, sendo casada com ele. Quantos homens não agridem as mulheres? Só por ciúme. Agora você imagina com um fato de adultério na imaginação dele, porque ele ainda não tinha os fatos. Se ele não tentaria agredi-la, prejudicar aquela gravidez. Se não fosse o homem justo José, como é que seria o nascimento do nosso Salvador? Precisamos de homens como José. Quem tem fé não prejudica o outro. Amém, gente? Podemos continuar? Em segundo lugar, quem tem fé não age por impulso. Quero continuar lendo o texto, agora versículo 19 e versículo 20. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Pretendia... Peraí. Não. Versículo 19 e 20. Ah, tá bom, é o que eu coloquei. Pode ir lá. 1, 2, 3.
Apareceu-lhe um anjo. Quem tem fé não age por impulso. O que a gente vê? José pretendia anular secretamente. Foi a informação que ele viu ali na hora. Ela parece grávida, ele falou, ela me traiu, ela adulterou. E aí, ele, depois de ter pensado nisso, então nós vemos claramente no texto, a informação é clara, que José pensou, planejou deixar Maria, separar de Maria na hora. Falou, não, é agora que eu vou me separar mesmo. No entanto, quem tem fé não age por impulso. Então veio o anjo do Senhor, aparece para José, fala para ele, José, não tema que esse filho que Maria está recebendo é do Espírito Santo. Enfim, fez toda a cena ali com José. Aí José, esse homem justo, deu ouvidos ao Espírito Santo e não à sua carnalidade, não à sua impulsividade. Porque mesmo depois de ter ouvido o Senhor, ele poderia ainda agir pela sua impulsividade, pelo seu domínio, pela sua loucura, pela sua raiva. Gente, imagine a raiva que José estava. Imagine o descontrole que José estava. Se para a nossa época falar de adultério já é absurdo, você imagina para aquela época. Mas mesmo assim, José não prejudicou e José não agiu por impulso. Ele deu ouvidos a Deus e se segurou. Outro fator muito comum na violência doméstica, na violência contra a mulher, além da raiva que a gente vai falar, é o uso de substâncias em geral, drogas, álcool, uso de substâncias, porque dá mais coragem, né? Ativa ainda mais. Gente, a nossa caminhada de fé, se a gente olhar biblicamente, a vida cristã é o quê? É você viver pelo Espírito e não pela carne. Quando eu dou lugar às minhas impulsividades, sejam elas quais forem, eu estou agindo pela carne. Eu digo Santo Espírito, tal, mas na hora que vem a raiva, você consegue controlar a raiva ou você é dominado por ela? Quem tem fé, quem anda no Espírito não age pela carne, pelo impulso, pela impulsividade, sendo precipitado. Está claro isso, gente? Pelas suas emoções descontroladas. Todos nós temos a raiva, as emoções, mas ter fé é aprender a elaborar, a controlar as nossas emoções, as nossas impulsividades. Aí, eu quero mostrar uma imagem para você, que eu achei fantástica. A imagem não está muito boa, essa aqui. Se falar de Bíblia, você não está crendo ainda, então eu vou para a ciência. É científico, comprovado, como que o ser humano precisa aprender a lidar com as suas impulsividades, com a sua raiva. Aqui é o cérebro, né, do ser humano, aquela bolinha vermelha ali é a amígdala, e fala que ali funciona como um segurança. É aqui nesse lugar no cérebro que ativa qualquer coisa que acontece com você, uma coisa que te desespera, que te dá raiva, aquilo ativa, é um modo de segurança, faz parte do nosso corpo, do nosso cérebro. Agora a questão é o seguinte, que a gente precisa aprender a controlar essa parte, com aquela parte azul ali, que é o CEO da empresa, o lobo frontal, com a nossa sabedoria, com o nosso controle emocional. Por quê? Porque essa parte aqui, as amígdalas, são meio burrinha. Ela age só no impulso. Então ela dá raiva, o que é que ela faz? Ela dá raiva, ela vai atacar. Ela dá raiva, ela vai xingar. Ela vai dar raiva, ela vai sair. Ela vai ter raiva, ela vai fazer qualquer coisa absurda. A ciência explica isso. A ciência comprova isso. Acabei de assistir uma palestra com a doutora Ana Beatriz Barbosa. Você pode procurar depois no YouTube dela. Fantástica. Conhecimento fantástico. Gente, puro conhecimento que nos ajuda a crescer, a própria ciência nos afirmando e nos mostrando aquilo que a Bíblia também diz, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com esse descontrole, com essa raiva, e as outras, né? Porque ela está aqui, mas você precisa aprender a usar. E aí ela passa algumas receitas, coloca a outra imagem, ela está um pouco ruim, que aqui ele vai mostrar um panorama. Por exemplo, na hora da raiva, quando você sentiu aquela raiva, usar o exemplo só da raiva aqui, igual o caso de José, que ele ficou louco ali de raiva.
A ciência diz que você tem que esperar pelo menos 90 segundos. Calma, 90 segundos. Você tem que fazer qualquer coisa para aprender a controlar essa raiva que surgiu em você. Porque naquele momento você pode fazer uma besteira. Isso é científico. A Bíblia vai chamar isso de carnalidade. É ser dominado pela sua carnalidade e não pelo Espírito. Então, no início, primeira coisa é lidar, os 90 segundos que você precisa fazer alguma coisa para não agir no seu descontrole. E aí vai ter outros passos, né, que vai mostrar o processamento cognitivo, você aprender as questões técnicas corporais e a prevenção de longo prazo, terapia, trabalhar. Eu achei fantástico. Maravilhoso. E como se encaixa nisso aqui? Por que tem tanta violência, gente? Porque são pessoas assim, descontroladas. Agora, como que a gente traz isso também para a nossa vida de fé, para as nossas famílias, para as nossas casas? Amém, gente? Vocês estão me olhando assim com umas caras, eu acredito que seja cara boa, né? Vamos lá, alguns exemplos de impulsividades, coisas comuns, né? Deixa eu ver quantos jovens que está aí. A gente tem muitas impulsividades na nossa caminhada. Por exemplo, a gente começa a namorar muito cedo. A gente quer namorar antes de ter condição de casar. Aí só dá lugar aos hormônios. Só dá lugar à carnalidade. A gente quer namorar, quer ficar com todas. Precisa ouvir Tom Jobim, né? O samba de uma nota só. Né? Até as músicas seculares ensinam a gente. Quer ficar com todas, mesmo no relacionamento, casou, está namorando, mas não se contenta. O que é isso? É o relacionamento que está ruim, é você que não aprendeu a olhar e trabalhar a sua sexualidade. Outras coisas de impulsividade que eu vejo, a chantagem, desde o namoro começa a aparecer. É só hoje. A mão boba, quem sabe dentro da igreja, sai do culto, meu amigo. A mãozinha boba do irmão, a mesma mão que levanta para louvar o Senhor, essa mãozinha boba, você sabe, né? Ai, amor. São impulsividades que nós temos, é normal. Não tem como a gente não ter. A gente precisa aprender a trabalhar essas coisas. Amém, adolescentes, jovens? Não ouvi nenhum amém. Amém, adolescentes, jovens? Adultos, idosos, porque é para todos nós. Para todos nós. O forçar. Quantas coisas abusivas, querendo forçar. Gente, quem tem fé não age por impulsividade, pelos seus impulsos. Há um texto, Provérbios 19:2, que diz assim, olha, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A ciência diz os 90 segundos, espera. Você está indeciso? Espera. Não age pelo seu impulso. Está com raiva? Trabalha isso. E é por isso que a gente vem tendo essas cenas e mais cenas, né, nos lares, nas famílias, e eu entendo que nós precisamos começar pela igreja, mudando isso, conscientizando e buscando transformação nas nossas vidas, nas nossas casas, para que a gente possa falar com as pessoas e trabalhar isso também com as pessoas. Amém, gente? Vamos continuar. Em terceiro lugar, quem tem fé não impõe sua vontade. Versículo 24 e 25, vamos ler, por favor, 1, 2, 3. Ok, então tá aí, olha, o que a gente vê de informação? José fez o que Deus lhe disse. Ele não impôs a sua vontade. Ele podia falar, não, Deus, isso eu não aceito de jeito nenhum. Não vou virar pipoca de jeito nenhum, é milho duro, pode vir a luta que for, que eu vou continuar milho. Quem estava de manhã lembra do que é, né? É isso. Passa a luta que for, mas o cidadão não muda. É aquele crente teimoso, birrento. Passa dificuldade, passa tudo. Deus fala, manda um anjo, manda um helicóptero, faz tudo. Mas a pessoa não aceita.
E não tem jeito, gente, você vai ter que ouvir isso, você vai ter que trabalhar isso. José ouviu e ele deu ouvidos, ele fez o que Deus lhe disse. Quem se entrega a Deus não vai se entregar à violência, gente. A fé não combina, não tem nada a ver com violência, com agressão, com agressividade, com impulsividade, com imposição de vontade. Esse ano é ano de eleição, as pessoas impondo as suas vontades, impondo as suas ideias. Por que tem tanta violência contra a mulher? Eu sei que também há violência contra o homem, mas os dados são muito maiores, né, com o feminicídio. Porque é a imposição da vontade. Ele acha que ele manda, que é objeto, que é produto. E eu acho interessante que José não teve relação com Maria, sua esposa, papel assinado, enquanto ela não deu à luz. Agora, você imagina, você é casado, Ricardo, casado, aquele cristão, vamos trazer para a realidade, para o contexto, aquele cristão que passa a vida ali, sério, aquele namoro santo, sem o sexo, não, vamos esperar, vamos fazer tudo certinho, como a Bíblia manda, e aí você espera tudo e tal, e aí você assina o papel, e Deus fala, eu tenho uma missão aí para a Renatinha, Ricardo, você tem que esperar um pouco aí, 1 ano e pouquinho, tá bom? Enquanto ela não der a luz ao Espírito, ao Filho do Espírito, você não pode usar o seu casamento ainda. Agora você imagina no dia a dia, sua esposa lá, arrumadinha, vestidinha, toda bonitinha, a Renatinha com aquelas coisinhas, aí você olha assim, mas meu amor, mas é só hoje, você já engravidou, Deus não vai ligar, Deus perdoa, mas Deus, fala a verdade, se não ficava aquela, não ia sossegar nunca. Porque a gente não aceita, tem que ser do jeito que a gente quer, é a nossa vontade. Mas quem tem fé não impõe a sua vontade. Eu, lendo, estudando essas coisas, vendo essas pesquisas, me chamou a atenção alguns detalhes também. Eu acho que a gente precisa mesmo de muita transformação. E são assuntos que nós não falamos tanto, inclusive de domingo. Por exemplo, coloque esse texto, Mateus 5, 27 e 28. Leia comigo, 1, 2, 3. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso é forte ou não é? Pode aplicar para os dois lados. Como é que está a nossa sexualidade? Está entendendo? A nossa vida sexual. A gente, irmão, a gente é muito, é engraçado, né? Que a gente tem uns termos muito interessantes, graça e pós, irmão, bota a bibliona debaixo do braço, a bibliona de expulsar demônio, né? De todo tamanho. Quanto maior, é maior a imposição, porque você impõe uma espiritualidade, naquela bibliona, a roupona e tal, aleluia, você bota aquela cena, né? No entanto, meu amigo, aí dentro tem hormônio, tem uma pessoa que precisa ser trabalhada. Todos nós. Isso é a verdade da vida cristã. Ser trabalhados. Ser despidos na presença de Deus para poder ser revestidos do seu poder, da sua glória. E dizer, Senhor, eu preciso ser tratado na minha sexualidade. A cobiça, gente, é algo cultural da gente. A gente está na igreja, você está aqui, mas está de olho, está dando em cima da mulher do outro, está dando em cima da namorada, está dando em cima de uma menina. Fala a verdade. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente vive nos nossos celulares, na rua? Desejando o tempo inteiro, tem, e continua desejando as outras, as mulheres. Então nós precisamos de transformação sexual, na sexualidade, ser tratados, sarados por Deus, expor isso diante de Deus. E outra coisa que eu observei é que o uso da agressão como resposta tem sido muito comum. Se a pessoa ouve um não, ele faz o quê? Ele vai lá e pá, bate, mata, faz qualquer coisa. Ele não aceita o não. E aí eu comecei a meditar. Eu falei que interessante, porque o uso da agressão como resposta, usar a violência como resposta é algo antigo. De onde vem isso? Vocês se lembram de um personagem, o primeiro na Bíblia? Caim.
Abel foi lá, ofertou, Caim foi lá, ofertou, Deus deu uma correção para a oferta de Caim, Caim não gostou, fez o quê? Eu vou lá e mato com Abel, e pronto. Não gostei, Deus, eu mato. Usar a violência como resposta é antigo. Gente, nós somos violentos, está na nossa entranha, está na nossa cultura, está nos nossos hábitos. Nós vimos as pesquisas aqui dos nossos pais, os relacionamentos das nossas famílias, teve agressão física, agressão verbal, nós aprendemos a ser violentos, mas Deus é amor, Deus é mansidão, Deus é paz. E nós estamos aqui diante do Senhor, mas precisamos abrir a nossa vida e deixar Ele mudar, e trabalhar e arrancar isso de nós, senão nós não seremos mudados, transformados. Porque nós aprendemos a usar agressão como resposta, violência como resposta. Nós sabemos como pisar no outro, nós sabemos como ofender o outro, nós sabemos como derrubar o outro. Mas a Bíblia ensina a levantar, a Bíblia ensina a dar uma palavra de ânimo. Então nós precisamos de transformação. Que fé é essa que nós vemos no nosso país? Que aumenta, e graças a Deus, pessoas buscando a Deus, mas precisamos dessa fé completa, que ama de verdade, que é transformado, que é trabalhado. Aí, por exemplo, quando é criança, a criança ouve um não da mãe e ela faz o quê? Ela faz birra, não é assim? Desde criança. Ela ouve um não e é o normal, ela vai fazer birra. E aí a sociedade hoje em dia, para não deixar a criança lá fazendo o escambau dela, fica dando tudo com a permissividade total, e as crianças estão ficando mais e mais rebeldes, porque elas precisavam de limites e os pais não dão. Aí a criança ouve um não e faz birra. Aí ele vira adulto, ele ouve um não, ele faz o quê? Eu vou lá e bato, eu vou lá e agrido, porque é o que eu quero. Está entendendo que é algo cultural, que é algo que precisa de transformação na nossa vida. Nós não aceitamos ouvir não. Aí o cidadão dá em cima da mulher, e tudo bem, se ela é solteira, ele quer cantar, quer namorar. Agora ele ouve um não, e aí não é não. Mas ele não aceita. A criança mimada vira um adulto violento. Só que isso nós estamos aí, 4 mortes por dia, a cada 10 mulheres, 3 sofrendo algum tipo de violência, e nós, como igreja, vamos ficar calados? Vamos ficar dizendo, aleluia, Senhor, amém, glória a Deus? Precisamos fazer alguma coisa. E a primeira delas é conscientizar, refletir e orar, para que o Senhor comece a trabalhar nas nossas vidas, amém, gente? Por exemplo, aí você vê casos de estupro, notícias de estupro. Aí a gente ouve frases assim, mas também olha a roupa que ela estava usando. Já ouviu essa? Olha a roupa que ela estava usando. Espera aí, então, por ela estar com essa roupa, dá o direito ao homem, qualquer homem, de ir lá e abusar a pessoa? Outra, essa é clássica na igreja, Se estivesse na igreja e não na balada, a mulher sofre um estupro, e aí você vai falar uma frase dessa, se estivesse na igreja e não na balada, eu sei, eu também acredito que estar na igreja, buscando a Deus, é melhor do que estar numa balada, mas é assim que se justifica as coisas. Agora deixa eu apertar um pouco mais. E os casos de estupro, violência, abuso que aconteceram dentro da igreja? Isso é uma vergonha, gente. E falo isso com todo temor, porque nenhum de nós aqui somos isentos, podemos nos colocar numa posição de juiz. Isso é terrível.
É algo vergonhoso para a gente se humilhar diante do Criador e clamar por uma mudança social, uma transformação de vida real. Pega as notícias e mais notícias, crianças, adolescentes e tudo mais. Vai acontecer sim, porque o ser humano é falho, eu sei, estamos vulneráveis. Mas nós precisamos trabalhar isso, porque a palavra de Deus vem trazendo transformação. Romanos 1,16, o Evangelho é poder de Deus para quê? Para ficar pulando só, dando glória a Deus, arrepiando? Ou é poder de Deus para transformação de vidas? Não é isso, gente? O Evangelho é poder que transforma, que liberta. Eu fiz uma pesquisa sobre o aumento de casos, que é algo que a gente pergunta, né? Por que tem aumentado tantos casos? Né? Já perguntou isso? Tem aumentado muitos casos. E 4 fatos foram colocados. O primeiro deles, as mulheres estão denunciando mais. Isso é menos mal, né? Tem que denunciar mesmo, infelizmente tem que falar, tem que denunciar. Mas como o próprio ministro disse, né, só punir não vai mudar nada, então nós vamos começar a trabalhar dentro da igreja para mudar esse cenário. Amém, gente? Mulheres têm denunciado mais, por isso que a gente vê esse aumento de casos de violência contra a mulher. Segundo, a cultura patriarcal é outro fator que traz aí a violência contra a mulher. O homem se acha o dono do pedaço. Mas o homem José, o pai adotivo de Jesus, não agiu dessa forma. Então a gente tem que seguir qual exemplo? Isso é homem de verdade? Quero ser um homem como José, que mesmo na sua cabeça podia estar sofrendo um adultério, numa época onde poderia ter apedrejamento, ele agiu, ele disse não, isso é demais. Terceiro fator do aumento de casos da violência contra a mulher, fatores econômicos e convivência prolongada. A pessoa está ali há muito tempo. Muitas mulheres até dependem, né, entre aspas, porque na verdade deveria ser dela, porque é dos dois os bens. Mas essa cultura que vai sendo, né, repassada durante tempos. E o quarto aí, o histórico familiar de agressão, uso de substâncias, e geralmente acontece com os parceiros ou ex-parceiros. Histórico familiar. Nós temos uma história de violência. Forte, né, gente? Mas Deus tem mais poder, o poder de Deus é maior e pode transformar as nossas vidas. Amém, gente? Quem tem fé ama, não agride. Vamos repetir os pontos aí juntos? 1, 2, 3. Quem tem fé não prejudica o outro. Qualquer coisa, não busque prejudicar o outro. Em segundo lugar, quem tem fé não age por impulso. Terceiro, quem tem fé não impõe sua vontade. E eu quero orar com você, mas